Saudações, queridos amigos do NEPOM, todos que estão conectados conosco neste momento, encarnados e desencarnados, com muita gratidão que mais uma vez estamos reunidos em torno do ensino do nosso Mestre Jesus, a luz consoladora e esclarecedora da doutrina espírita. Olá, Dila, seja bem-vinda. Olá, Cissa, muito obrigada. É uma felicidade poder estar mais uma vez junto de você e de todos os nossos irmãos que se conectam ao canal Amigos do NEPOM. É isto aí. E hoje, continuando o tema do mês de março de 2022, a bênção do trabalho. E o tema de hoje é nos domínios da prova. E quem estará aqui conosco, trazendo essas reflexões, é o nosso irmão, amigo, colaborador da casa, Felipe Ribeiro. Desde já, Felipe, seja bem-vindo, receba a nossa gratidão e todas as bênçãos. Eu quero compartilhar com vocês hoje mais um fragmento da mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que se encontra nesse livro Em Nome do Amor. Na semana passada eu li o trecho inicial dessa mensagem, que se intitula Cristãos Decididos. Então, em homenagem a todos os grandes trabalhadores da causa espírita, nós estamos trazendo esses dois nomes de grandes trabalhadores, Bezerra de Menezes e Divaldo Pereira Franco, homenageando a todos, já que o nosso tema é a bênção do trabalho. Então, vamos nos harmonizar, a nossa casa mental, o nosso coração, com as palavras do nosso grande benfeitor Bezerra de Menezes. Filhos da alma. Estamos saturados de tecnologia de ponta, graças à qual as imagens viajam no mundo quase com a velocidade do pensamento, e a dor galopa desesperada o dorso da humanidade em desalinho. O Espiritismo veio como consolador para erradicar as causas das lágrimas. Sois os herdeiros do Evangelho dos primeiros dias, vivenciando-o na última hora. Estais convidados a impregnar o mundo com ternura, utilizando-vos da compaixão. Periodicamente, neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo, a peste negra, a peste bubônica, as gripes espanhola, asiática e a deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação da pandemia desta e de outra natureza. Só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade de evolução. Sede vós aquele que ama. Sede vós, cada um de vós, aquele que instaura o reino de Deus no coração e dilata-o em direção à família, ao lugar de trabalho, a toda a sociedade. Não postergueis o dever de servir para amanhã, para mais tarde. Fazei o bem hoje, agora, onde quer que se faça necessário. Essa mensagem foi proferida em 13 de agosto de 2009. E continuando na nossa harmonização, eu peço a Dila que leia para nós o Evangelho da tarde. A leitura do nosso Evangelho é o capítulo de número 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, Justiça das aflições, item 3. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estes ensinamentos morais seriam um contrassenso, ou, bem mais do que isso, seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil de se entender
a utilidade do sofrimento para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas, então, surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar essa posição? Por que para uns nada dá certo, tudo parece sorrir? E o que ainda fica mais difícil de entender é ver os bens e os males tão desigualmente divididos entre viciosos e virtuosos, e ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica estas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, só se pode concebê-lo em suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, por bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se convencer. Deus, pelos ensinamentos de Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa e hoje considera-os suficientemente maduros. Eis porque a revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, embalados por essa leitura, que traz tanto consolo aos nossos corações, que possamos elevar os nossos pensamentos no sentido de solicitar ao alto a bênção do início de nossa doutrinária. Cada coração que nesse momento passa, principalmente, Senhor, por sofrimentos, por reflexões que muitas vezes trazem para cada uma dessas pessoas o desânimo, a vontade de desistir, mas que essa luz que nesse momento está envolvendo a todos nós, que uma só faísca dessa luz possa envolver cada lar, envolvendo a cada irmão que nesse momento passa por essa experiência. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, seja sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão. Vamos então chamar o nosso irmão Felipe Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Suas palavras são inspiradas pelo nosso Mestre Jesus. E que todos estejamos com o coração aberto para as reflexões. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, meus irmãos e minhas irmãs do NEPOM. Estou muito feliz em mais um encontro em que abordaremos um tema sobre a ótica do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora. E hoje nós falaremos sobre o tema Nos Domínios da Prova, que foi retirado do Livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, em seu capítulo 20. E para iniciarmos, eu trago aqui um pensamento atribuído a Chico, em que ele assim diz: para os dias bons, gratidão; para os dias difíceis, fé; para os dias de saudade, tempo; para todos os dias, coragem. Esse pensamento nos leva a reflexionar sobre a importância de termos a gratidão, a fé, de termos paciência com o tempo e a coragem para enfrentarmos as adversidades e as agruras dos obstáculos que encontrarmos no nosso dia a dia. Gratidão a Deus por tudo que nos depararmos. Fé para confiarmos. Tempo para sabermos
que tudo passa e a coragem para enfrentarmos. E para podermos comentar sobre esse capítulo, é importante conhecermos um pouco sobre o que ele diz. E assim eu peço licença para lê-lo. E assim ele fala: imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido de toda a relação com os reverses do mundo. Semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço, e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes, mal terminada a infância, encerrar-se-ia numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-la de mimos. Não frequentaria qualquer educandário, a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirassem o mesmo nível. Alfabetizado assim, no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isolar-se-ia de todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações que lhe desfigurassem a suavidade interior. Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o genitor, naturalmente vinculado a interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Homem feito, sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma, para que se lhe recupere o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade, onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade da consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção, amealhada a cultura ou levantado o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Quando lemos essa mensagem, logo percebemos a importância da educação, a importância da convivência, a importância da família, a importância da sociedade, a importância de convivermos uns com os outros no processo da evolução e do aprimoramento do ser. Durante toda a minha caminhada, principalmente na minha infância e na minha adolescência, eu sempre ouvi meus pais dizerem que os filhos são educados para o mundo, que chegaria o dia em que os filhos ganhariam o mundo, ou seja, já tinham a consciência que estavam educando-nos para que em breve nós fôssemos libertados, por assim dizer, para vivermos as nossas vidas não mais naquele ninho do lar em que estávamos sendo criados. Não à toa,
Muitas vezes, os pais, quando têm que se desligar dos filhos, há um fenômeno psicológico conhecido como a síndrome do ninho vazio, em que os pais não conseguem mais se desvencilhar dos filhos e ficam sentindo aquela solidão e se apegam de tal forma em um sentimento realmente, se por assim dizer, de egoísmo, que quando eles ganham o mundo ou conseguem a sua independência, os pais ainda continuam querendo ficar com eles em seus lares. Então, é aí um tema em que temos que reflexionar qual seria a importância da sociedade nesse nosso processo de evolução, nesse nosso processo de crescimento. Porque quando nós consultamos o livro dos Espíritos, nós constatamos lá no livro terceiro, no seu capítulo 7º, a lei de sociedade. E quando nós destrinchamos, nós vemos lá necessidade da vida social, da vida de isolamento ou voto de silêncio e os laços de família. Só que para nós falarmos acerca das leis de sociedade, é importante falarmos um pouco sobre as leis morais, porque a lei de sociedade está incerta nas leis morais. No livro A Ordem Didática de Livro dos Espíritos, de autoria de Cosmo Massi, ele vai nos dizer que as leis morais são leis que prescrevem como um homem ou espírito deve ou não proceder. Dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos. E examinando a terceira parte do Livro dos Espíritos, podemos dividir as leis morais em 3 grupos de capítulos. Na primeira parte, trata-se de apresentar a resposta à questão: o que é lei natural? E essa resposta é fornecida no primeiro capítulo do livro terceiro, que explica os conceitos de lei natural e de lei moral. No segundo grupo, trata-se de responder à questão: quais são as leis morais? A resposta é apresentada nos 10 capítulos seguintes, do segundo ao 11º, com a formulação das 10 leis morais, estando aí a lei ora em comento, a lei de sociedade. E no terceiro grupo, trata-se de responder à questão: como praticar as leis morais, que vai versar sobre o que o homem deve conhecer sobre si mesmo para melhor praticar as leis morais. E essa resposta vai estar contida no 12º capítulo da perfeição moral, que vai fornecer os subsídios, os elementos essenciais para o autoconhecimento e a prática das leis morais. Então, se nós observarmos, Kardec fez questão de assim dividir para que nós pudéssemos conhecer todo esse escopo de leis, para podermos melhor compreender não somente as leis, mas após a compreensão, após o conhecimento, também sabermos como melhor praticar. Não por isso, no 12º capítulo da perfeição moral, é que nós teremos os elementos essenciais para o autoconhecimento e a prática das leis morais. Então, é importante nós termos em mente que, por mais que nós tenhamos essa divisão das leis morais, a primeira, que é da lei divina ou natural, já vai estar lá nas questões 614 a 619, que a lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do espírito. Indica o que deve fazer ou deixar de fazer, e só se é infeliz quando dela se afasta. Nós, enquanto praticarmos as leis naturais, enquanto praticarmos as leis de Deus, seremos felizes. E quando nós nos afastamos, somos infelizes. E por ela ser a lei de Deus, é eterna e imutável, como o próprio Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Daí porque nós temos que nos esforçar.
Daí porque, como no próprio mensagem vai nos dizer, a necessidade de nós encarnarmos e reencarnarmos, pois através dessas vidas sucessivas nós teremos toda a nossa compreensão, porque a lei natural vai reger toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei, porque a lei natural ela vai contribuir para o progresso da humanidade. E por que isso é importante? Porque quando nós praticamos por conhecermos a lei natural ou a lei divina, nós conseguimos viver melhor a lei de sociedade. Nós conseguimos viver melhor em sociedade. E a mensagem que estamos comentando, ele já diz que por mais que nós queiramos educar, criar os nossos filhos, os nossos jovens, aqueles olhados muitas vezes em uma estufa para protegê-los dos perigos do mundo, há de chegar o momento em que teremos que libertá-los. Há de chegar o momento em que eles terão que caminhar com as próprias pernas. E será que estarão preparados? Será que eles estarão prontos para encontrar com o que encontrarão nessa sociedade? E o que seria então a sociedade? Muitas vezes as pessoas se questionam. A sociedade é esse conjunto de seres que convivem de forma organizada, que quer dizer que ela vem do latim societas, que significa associação amistosa com os outros. Claro que a sociedade humana, ela vem de uma evolução. E hoje ela é regida por leis, hoje ela é regida por regras, em que se confia um no outro, que há leis não postas, em que ao sairmos teremos a convicção de que não sofreremos nada, aquelas leis opostas, assim como há leis postas que vão regulamentar, que vão reger essa vida em sociedade, para que nós consigamos viver de forma harmônica, de forma organizada. Então, há necessidade de assim vivermos. E as pessoas podem pensar, será? Será que de fato é necessário vivermos em sociedade? Kardec, pensando, ele vai questionar na pergunta 766 aos espíritos: a vida social está na natureza? E os espíritos vão responder: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Pensemos um pouco, meus irmãos. Se nós pensarmos, se nós refletirmos sobre todas as nossas habilidades, sobre todas as nossas faculdades, será que Deus nos proveu disso tudo para não convivermos uns com os outros? Eu lembro-me, recordo-me muitas vezes que, conversando com pessoas que possuem filhos pequenos, muitas vezes dizem assim: Felipe, meu filho não possuía muitas habilidades, era uma criança quieta, uma criança que não falava muito. Bastou eu colocar na escolinha, que se tornou uma criança mais faladora, se tornou uma criança mais ativa, se tornou uma criança mais participativa. Ou seja, aquela vida social na escola fez brotar na criança faculdades que até então ela não estava desenvolvendo. E muitas vezes até se percebe, até se aconselha que é necessário que isso ocorra. Então, às vezes fala-se assim, como eu já ouvi também muitas vezes: poxa, minha filha, meu filho está tendo dificuldade para começar a fala. Aí alguns médicos falam: poxa pai, poxa mãe, coloque na escola que vai desenvolver um pouco mais rápido. Então, essas faculdades inerentes do ser, muitas vezes nós percebemos que se desenvolve melhor quando nós somos postos para conviver em um grupo social. Então, será que Deus nos deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades para vivermos sociedade de forma inutilmente, se não fosse para nós praticarmos?
Se o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação, como é que nós praticaríamos melhor a caridade se não convivêssemos em sociedade? Há algumas pessoas que chegam até mesmo a falar que viveriam melhor ou que alcançariam melhor a evolução se vivessem isolados. E aí, na pergunta seguinte, a 767, Kardec pergunta se o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. E aí os espíritos respondem sim, porque os homens buscam a sociedade por instinto e porque devem todos concorrer ao progresso, ajudando-se mutuamente. O homem é um ser gregário. O homem sempre procurou viver em sociedade de forma instintiva, porque se percebeu que ao se viver em sociedade se tinha melhores condições de sobreviver em mundos, nas adversidades do mundo. Vejam que as cidades evoluíram, que a sociedade evoluiu a partir do momento em que se tornaram mais gregários. Então, quando você ajuda-se mutuamente, você percebe que é uma evolução melhor. Então, viver isolado faz com que não haja, ao que muitas pessoas pensam, essa evolução. Porque nós não praticaremos as faculdades que nos foram dadas. E aí, reflexionando, refletindo sobre o tema, nós vamos ver que no decorrer de nossas vidas, nós vamos desenvolvendo uma série de habilidades para podermos nos relacionar com o mundo que nos cerca. Frente às adversidades que encontramos, diante dos obstáculos que nos deparamos, percebemos habilidades até então desconhecidas. Com isso, nós formamos o nosso jeito de ser, desenvolvemos intelectual e moralmente, aprendemos a viver com pessoas que contribuem com o nosso processo de aprendizado, assim como nós também contribuímos. E aí a mensagem vai nos dizer, vai nos remeter, quando ele assim fala, que ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe de vento. Em muitas passagens e muitas mensagens, tanto de Emmanuel, como de Neo Lúcio, como Jesus no Lar, Jesus, nos seus comentários, pergunta assim, fala, uma enxada parada, ela enferruja, uma água parada transmite doenças, faz lodo, uma casa parada, o tempo corrói, o tempo devora. Ou seja, quando nós ficamos inertes, nós não desenvolvemos as nossas potencialidades. O trabalho, esse círculo, o trabalho é que faz com que nós desenvolvamos, faz com que nós evoluamos. E quando nós convivemos em sociedade, quando nós passamos a interagir uns com os outros, o nosso processo de aprendizado será aumentado, será valorizado. Basta nós lembrarmos de como era na escola, de como nós crescemos, de como nós evoluímos em épocas de trabalho, no próprio trabalho, como foi importante as adversidades que passamos para construir o que nós somos hoje. Quando nós pensamos na sociedade civil, que é esse conjunto de pessoas e grupos sociais, né, que está sujeito a diversas normas, regras, culturas, como essa sociedade civil que, por seres díspares, por seres diferentes, constroem e contribuem o próprio Brasil que se formou, como é importante para a nossa construção, para a construção da nossa cultura, de como nós somos. Vendo O Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um livro de Humberto de Campos, psicografado por Chico,
essa miscelânea, essa construção de nossa identidade. Então, como então nós vamos ignorar a importância da lei de sociedade? E aí no capítulo 7, no livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade de uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. E aí, trazendo um pouco para a nossa atualidade, recentemente, né, porque nós já estamos passando por uma mitigação dessa questão do isolamento, recentemente passamos por um isolamento em alguns países muito mais severos, em que tivemos que viver a quarentena. Nós vemos um aumento, né, de depressão, nós percebemos um aumento no momento, infelizmente, de casos de agressão, porque as pessoas tiveram que viver isoladas. Porque as pessoas tiveram que viver em ninhos, em ilhas, porque foram, em decorrência da própria condição que nos foi colocada, tivemos que viver em ilhas isolados. E aí nós trazendo, será que de fato, se vivêssemos isolado, se não fôssemos para viver em sociedade, teremos essa evolução que hoje nós temos, teremos essa construção que hoje nós temos? E aí nós pegamos a vida do Cristo. O Cristo, quando aqui esteve, para poder nos ensinar, ele optou por nos ensinar de forma isolada, no alto de uma montanha, apenas pregando, ou ele optou por nos ensinar vivendo em sociedade de forma exemplificativa por ações? Então, o isolamento, ele é incompatível com o progresso. Aristóteles vai dizer que o homem é um ser essencialmente social. A criatura humana, pela sua estrutura ético-psicológica, é dotado por Deus de sentimentos e emoções que vão obrigá-lo e impeli-lo para a vida social. Deus fez o homem para viver em sociedade e por isso ele nos outorga o atributo da palavra, que é o veículo da comunicação entre os encarnados. Entendemos palavra no seu sentido lato. Então, se nós somos seres gregários por excelência, um animal social, como há séculos já se apregoava a filosofia aristotélica, o homem não pode viver isoladamente. Porque se nós vivermos isoladamente, nós não evoluiríamos. Tanto que assim é, que quando se quer punir uma pessoa, coloca-se, por exemplo, no chamado xadrez, coloca-se de forma isolada. E o homem, ele percebe o sofrimento que é. E aí, trazendo para a mensagem de Emmanuel, então, ele vai, quando ele inicia dizendo que imaginemos um pai que, a pretexto de amor, decidisse furtar um filho querido, toda a relação com os revestes do mundo, semelhante rebento de tal devoção afetiva seria mantido em sistema de exceção, ou seja, esse rebento seria mantido em sistema de isolamento. Será que esse ato de amor, de colocá-lo em isolamento, privando-o da vida social, seria mesmo um ato de amor? Uma pessoa que age assim de forma deliberada estaria agindo de forma de amor? Quando Kardec diz no Livro dos Espíritos que a educação é o cultivo de hábitos, de bons hábitos, e vai nos trazer o Espiritismo, tendo o nosso codificador sendo um educador por excelência, um pedagogo, nos mostrado que é necessário nós educarmos o espírito, é necessário que na mais tenra idade já nos preocupemos com o processo de evangelização desse ser espiritual que nos foi delegado a responsabilidade, nós o isolarmos e o privarmos dessa vida em sociedade. Como é que nós vamos ensinar-lhe, por exemplo, a caridade na ação? Como é que nós vamos ensinar-lhe o que é ser caridoso?
somente através de palavras? O Cristo ensinou a caridade e o amor somente através de palavras? Ou ele, de fato, ensinou pelo exemplo? O isolamento ele é incompatível com o progresso. A vida solitária, por opção, ela vai sempre revelar um tipo de fuga inconcebível, porque somente indica infração à lei divina do trabalho e do amor. O isolamento é incompatível com o sentimento de fraternidade que devem existir nos corações humanos. E como o homem não é dotado inicialmente de autossuficiência, que é uma condição conseguida pelo trabalho e pelo progresso, ele é dependente do seu semelhante. As faculdades humanas não estão desenvolvidas no mesmo grau. E por isso, como bem lembrado por Deolinda Amorim, a necessidade de viverem uns pelos outros e para os outros, tendo como ponto convergente o bem comum. Então, é através dessa convivência, é através dessa troca que nós vamos desenvolvendo. É através dessa relação que nós vamos evoluindo, tendo sempre como ponto de convergência esse bem comum, esse interesse comum. Então, sem um contato social, o espírito vai se embrutecer. A família, que é essa vida social a primária, né, que muitas vezes até as pessoas não conseguem perceber a importância da família, já vai nos dar esse primeiro contato com a vida em sociedade. Então, a insociabilidade, ao gerar essa solidão, ela vai atentar contra o próprio instinto de conservação e perpetuação da espécie, ao entravar o progresso e, dessa forma, embrutecer e enfraquecer um homem que a ela pode se devotar e se agarrar como uma fuga. Porque se nós aprofundarmos o nosso olhar daquela pessoa que prefere se isolar, nós podemos perceber que ele pode estar fugindo de algo. Ele pode estar tentando, de alguma forma, não encontrar, não encarar algo. E aí é necessário observar. Porque Jesus nos ensinou que pelo trabalho é que nós vamos desenvolver o trabalho em prol do próximo, o trabalho em prol do outro. Porque se a lei de sociedade é uma lei de Deus, eu não posso querer somente eu evoluir e deixar a sociedade sem essa evolução. É uma passagem famosa de que Bezerra de Menezes, quando foi convidado a frequentar esferas superiores por Maria, através de Celina, ele pediu que permanecesse na terra, ajudando ainda os seus irmãos, porque ainda existia muito sofrimento na terra. Então ele não conseguiria alçar voos maiores para outras esferas enquanto houvesse sofrimento na terra. É esse amor, esse sentimento fraterno que nós desenvolvemos quando conseguimos perceber que para avançarmos degraus mais altos é necessário termos conosco todos os nossos irmãos, esse sentimento de fraternidade, esse sentimento de universalidade de amor. Daí porque Jesus, quando fez aquela famosa pergunta, quem é meu pai, quem são meus irmãos, que quando ele estava pregando na casa, e aí seus irmãos queriam vê-lo, e não conseguiram chegar até ele, e mandaram chamá-lo, e aí disseram, mestre, seus irmãos lhe chamam, estão lá fora o chamando. Ele perguntou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele quis transmitir para a gente que, quando ele fala assim, eis aqui meu irmão, minhas irmãs, pois todo aquele que prega a vontade de meu pai é meu irmão, minha irmã, esse sentimento de universalidade, de amor universal. E é assim que nós temos que procurar educar os nossos jovens, os nossos filhos, para perceber que não é se isolando, para perceber que não os preparando para a vida em sociedade, que irão conseguir encarar
ou enfrentar as adversidades que a vida coloca. É através do trabalho, é através da sabedoria das experiências, é através, né, do enfrentamento que nós vamos conseguir, que nós vamos trabalhar esse amor, que nós vamos trabalhar, que nós vamos galgar degraus maiores. E aí até tem uma, tem uma questão interessante que está traz no livro dos Espíritos, a questão do voto de silêncio, só um adendo, que muitas vezes as pessoas dizem que vão fazer votos de silêncio para alcançar, né, voto de silêncio de eterno, para alcançar essa evolução mais rápido. E aí, na questão 772 dos Espíritos, dizem que o voto de silêncio, adotado por algumas religiões, nada edifica, porquanto impede a comunicação entre os indivíduos, o que, em última análise, como sustenta os Espíritos superiores, é uma tolice. Ou seja, se a palavra é uma faculdade natural concedida por Deus aos homens para facultar-lhes a ocasião de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso, então, se que Deus quisesse silenciar suas criaturas pensantes, não teria lhe conferido esse dinâmico atributo. Então, não é nós silenciarmos, mas nós aprendermos a bem utilizarmos o dom da palavra, o dom da oratória, nós sabermos bem utilizar os atributos que Deus nos deu. Não é não utilizarmos, mas é nos educarmos para bem utilizarmos. Que Jesus nos disse quando perguntaram, mestre, os discípulos não vão lavar as mãos para poder comer? E aí o mestre disse, o que suja o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca, porque reflete o que está no seu coração. Então é nós educarmos os nossos sentimentos, é nós educarmos as nossas atitudes, é nós educarmos os nossos pensamentos, é nós educarmos nos conhecendo, e é através desse processo de educação, tanto a autoeducação quanto a educação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, é que nós conseguiremos transformar o mundo em que nós vivemos, por nesse processo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque a família em que nós estamos, a família que nós convivemos, é a família necessária para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprimoramento espiritual. Então, meus irmãos, para podermos, chegando já ao término, ou próximo ao término, eu trago aqui a leitura de um poema retirado do livro Cartas do Evangelho, de Chico Xavier, pelo espírito Casimiro Cunha, que diz assim: Carta aos investigadores do Espiritismo. Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito, mas não é tudo, na paz de nossa existência. Mormente se já estiveste a nossa expressão de amor, coloca a fé sobretudo na tua vida interior. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. Muita pompa de palavras, muita terminologia complicam muito no mundo a nossa filosofia. O grande cientificismo de alma pobre e presunçosa transforma os nossos princípios em confusão palavrosa. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como cristal. Tudo é simples, tudo é puro. Nessa fonte de harmonia, muita tese complicada é o que gera fantasia. O método mais simples de toda doutrinação é aquele que acende a luz do altar de teu coração. Ciência nunca faltou na marcha da humanidade, mas sempre migou na terra o grande bem da humildade. Modernamente a ciência tem seu magro esplendor, tem-se tudo e o mundo marcha para a guerra e para a dor. Por vezes, no mar das lutas, a razão vai na maré. Se em seu roteiro de estudos
não tem o farol da fé. Não se deve desprezar os bens do racionalismo, mas nunca ouvides a fé no labor do espiritismo. Com teus pesos e medidas, tu podes hoje ser forte. Somente a fé, todavia, nos esclarece na morte. Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão. E assim, meus irmãos, agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo um pouco sobre essa temática tão interessante. E assim, para podermos encerrar, façamos agora uma pequena oração para que encerremos essa nossa preleção, rogando aos altos agradecimento, pedindo aos céus que nos abençoe, que nos ilumine, que enche os nossos lares com a misericórdia divina, que abençoe os nossos irmãos em todo o planeta Terra, dai o discernimento, dai a esperança, dai a paciência, levai a luz, Senhor, a todos os recantos. Fazei com que o amor brilhe, a paz, a compreensão. Agradecemos, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos sob a Tua égide para refletirmos e reflexionarmos sobre a Tua doutrina. Muito obrigado, Senhor. Que a Tua misericórdia se estenda sobre todo o planeta Terra, para que tenhamos o amor reinando sobre todos nós. Muita paz e luz, que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, e que Deus nos abençoe.